Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Davi tinha uma vida de oração, mas também ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. No livro de Salmos existem muitas orações de Davi e muito tem a nos ensinar. Nós precisamos estar sempre aprendendo a falar com Deus. Nós precisamos ter a nossa vida no altar de Deus. Vamos ao nosso tema, Salmo 17. Não desista da oração. É a parte 1 deste salmo. Nosso texto base está em Salmo 17, do verso 1 ao verso 6. O Salmo 17 é uma oração que Davi fez a Deus, mas ele tinha costume de orar independente dos momentos que ele estava vivendo, momentos confortáveis ou momentos desconfortáveis. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele sempre buscava a Deus. Davi, ele se relacionava com Deus através da oração, mas Davi, ele gostava de louvar, de adorar, de salmodiar ao nosso Deus. Vamos ver, por exemplo, uma oração que ele fez numa situação de angústia. Salmo 86, verso 3 e verso 4. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva a minha alma. Olha que situação difícil que o rei Davi estava vivendo, mas ele sabia aonde ele ia buscar alegria. Ele sabia que o Senhor era aquele que podia agir em toda situação. Vamos pegar agora numa situação tranquila, após ele receber a promessa de Deus sobre abençoar a descendência dele. Ele louva, ele ora a Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 18, que diz: Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Nesta situação aonde o Senhor havia prometido que abençoaria ele, que abençoaria os descendentes dele e que no reino de Israel sempre haveria um remanescente de Davi. Nós não sabemos em relação ao Salmo 17 qual era a situação que Davi estava vivendo, mas alguns sugerem que foi enquanto ele fugia ou do rei Saul ou de Absalão, o filho dele. E neste Salmo 17, Davi, ele defende a integridade dele com Deus. Ele mostra para Deus que ele era uma pessoa sincera. Ele mostra para Deus que ele perseverava em orar. Ele orava e ele buscava a resposta do Senhor. Vamos ver no verso 1. O verso 1, Davi pede ao Senhor para o Senhor ouvir e o Senhor responder, porque esta oração era feita com sinceridade. Salmo 17 e o verso 1 nos diz: Ouve, ó Senhor, meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor, responde a minha oração, que não procede de lábios mentirosos. É interessante a gente perceber que Davi, ele sabia que Deus é um justo juiz, conforme nós vemos no Salmo 9, verso 4, pois defendeste o meu direito e a minha demanda, sentaste em teu trono como justo juiz. E Davi, ele se considerava um homem com coração sincero, com coração justo, diante do Deus que é justo juiz. Salmo 18, verso 20, o Senhor me tratou conforme meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos,
recompensou-me. Que delícia você poder saber que você está diante de um Deus justo, um Deus que julga a tua causa, mas é um Deus que vê a sinceridade do teu coração. E Davi sabia que a causa que ele estava apresentando diante de Deus era justa, assim como ele sabia que o justo juiz estava olhando para ele, mas ele também sabia que o justo juiz odeia mentiroso, ele odeia mentira, assim como o filho dele Salomão nos mostra em Provérbios capítulo 12, verso 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O Senhor se agrada daqueles que são verdadeiros, daqueles que falam a verdade, e ele odeia os que praticam a mentira. Davi, ele pede para o Senhor observar, e também ele pede para o Senhor ser favorável, porque era possível ele estar sendo vítima de uma injustiça. Vamos conferir o verso 2, Salmo 17, verso 2. Que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Ah, como é bom nós confiarmos no nosso Deus, nós colocarmos as nossas petições diante de Deus, nós colocarmos as injustiças que somos vítimas diante de Deus, porque Deus peleja por nós. Davi estava se sentindo oprimido por aquela situação e ele buscava a justiça no Deus verdadeiro. Salmo 103, verso 6. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Quando as pessoas se levantam contra nós, possivelmente também poderia ser o caso de Davi, caluniando ele, desprezando ele e até perseguindo ele. Ele buscou a justiça no Deus Todo-Poderoso e ele estava entendendo que aquele momento que ele estava sendo oprimido, Deus podia agir em favor dele. E Davi, ele buscava justiça em Deus. Sabe por quê? Porque Davi se considerava inocente e Davi falou ao Senhor: ó Senhor, me examina, observa e verás que eu sou inocente. Salmo 17, verso 3, vamos conferir. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Eu achei muito interessante, o Senhor falou muito comigo com esse versículo, provar-me com fogo, porque caso haja algo que não te desagrade, o Senhor purifica. E quando Davi fala, era justamente isso: prova-me com fogo, veja se há alguma impureza em mim, assim como o ourives faz com o ouro e com a prata. Provérbios capítulo 17, verso 3, Salomão fala: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. É o Senhor que conhece o coração do homem, é o Senhor que sabe todas as coisas. E Davi, ainda no Salmo 66, verso 10, ele mostra para nós: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Oh, como é bom nós pertencermos ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor que pode nos purificar, que pode nos santificar, e nos conduzir em caminhos de vitória, em caminhos que agrada a Ele. Mas ainda no Salmo 26, verso 2, Davi fala: examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e a minha mente. Olha que versículo profundo.
Você pode dizer assim como Davi: ó Senhor, me examina, Senhor, me submeta à tua prova, Senhor, olha os meus sentimentos. Quantas pessoas se deixam levar pelos sentimentos, quantas pessoas agem no fulgor dos seus sentimentos e acabam se precipitando, tomando decisões erradas. Mas Davi fala para o Senhor: sonda-me, examina-me e veja, Senhor, se há algo em mim. E justamente o Deus Todo-Poderoso, ele estava ouvindo a oração de Davi, porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações. E Davi, ele falou ao Senhor que Davi era um homem sincero, ele não era falso. Esse fato de Davi estar sinceramente diante de Deus, de Davi se mostrar sincero diante de Deus, deixava ele tranquilo. Olha que tremendo, quando nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus, isso nos traz segurança, isso nos dá tranquilidade, mas também não podemos nos esquecer que o nosso adversário, ele batalha contra nós todos os momentos. E Davi, ele mostra para o Senhor é o justo juiz, me sonda, me examina, e o Senhor vai ver que é em mim a sinceridade e a inocência. No versículo 4 e versículo 5, Davi, ele fala ao Senhor que ele estava sendo dirigido, mas era pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos conduz em caminhos planos. A palavra do Senhor é uma bússola para nós, ela nos norteia. A palavra do Senhor é verdadeira, ela nos mostra o que devemos fazer para agradarmos ao Senhor. E Davi, ele estava firmado em Deus, ele tinha o seu proceder segundo a palavra de Deus. No Salmo 17, verso 4 e verso 5, nós vamos conferir como costuma agir a humanidade. Olha que interessante, a humanidade age fora da palavra do Senhor. Aí ele fala assim: eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam, justamente porque Davi estava alicerçado na palavra do Senhor. E isto ele se alegrava, porque ele estava fazendo o que agradava a Deus. No Salmo 26, verso 1, Davi fala: ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Ele sabia que os passos dele estavam sendo direcionados por Deus. Ele não tinha do que se envergonhar, porque ele sabia que Deus o estava contemplando. Mas Davi, ele nos mostra que ele clamava a Deus porque o Senhor era o Deus vivo, o Deus que dava atenção à oração dele. No Salmo 17, verso 6, nós vemos: eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Olha que tremendo, eu te clamo, Senhor, porque eu sei que tu me respondes. Olha, você saber que você está no caminho certo, na direção certa, sendo observado pelo justo juiz, e que ele ouve e ele responde à tua oração. É importante esta confiança, assim como Davi está nos mostrando, e ele sabia que clamar a Deus não era algo inútil, ao contrário. Vamos ver conforme Jeremias capítulo 33, verso 3 nos mostra, na parte A do versículo: invoca-me e te responderei. O próprio Senhor estava falando para o homem invocar a Deus, porque aquele que invoca a Deus, Deus responde, Deus socorre, Deus livra, Deus protege, e mais, Deus é aquele que quer ouvir o som do ser humano. Deus é aquele que quer ouvir o clamor do ser humano. No Salmo 50, verso 15,
nos mostra: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Você não precisa ter medo de orar ao Senhor, você não precisa se preocupar em se colocar diante do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor, Ele é vivo e o Senhor é perdoador. É importante você saber que você pode se colocar na presença de Deus, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que geme diante de Deus, que intercede a Deus por nós, assim como o nosso próprio Jesus o faz. Na parte B do versículo 6, Davi, ele mostra que ele era persistente na oração e ele pede para Deus ouvir a oração dele e pede para Deus dar atenção a ele. Assim como o profeta Isaías nos mostra que o Senhor dá atenção à oração, principalmente nas situações que nós não sabemos o que fazer. Isaías capítulo 37, verso 17 nos mostra justamente a oração de Isaías ao Senhor contra Senaqueribe. Vamos ler? Ó Yahvé amado, inclina o teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo, observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. A gente sabe que nós estamos no mundo e o nosso Jesus falou que no mundo passaríamos por aflições, passaríamos por perseguições, passaríamos por angústias, mas o mesmo Jesus fala que deveríamos ter ânimo, ter bom ânimo, ter coragem, nos aproximar do Senhor e colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor, antes que nós estejamos falando, Ele já conhece o que nós precisamos, mas assim como Isaías pediu ao Senhor, nós vemos também Daniel pediu ao Senhor pelo templo de Deus, pediu ao Senhor por Jerusalém. Daniel no capítulo 9, verso 17 diz: contudo, ó Elohim nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo destruído e abandonado por amor a ti. Olha que tremendo, eu enxergo Daniel falando: oh Deus Todo-Poderoso, Deus amado, é por amor ao teu nome, o nome que nós invocamos. Tem misericórdia, faz resplandecer o teu rosto com o brilho do favor e da misericórdia sobre nós. Nós precisamos, assim como Isaías, assim como Daniel, apresentarmos ao Senhor e nós insistirmos com aquilo que nós estamos necessitando. Mas Paulo, ele também nos mostra que nós precisamos ser perseverantes em oração. Romanos no capítulo 12, verso 2 nos mostra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Davi, quando ele está orando ao Senhor, ele mostra que a esperança dele, que a confiança dele está no Senhor. Ele não se desfalece na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele invoca ao Senhor e nós vemos que ele persevera em orar a Deus. Davi, diante de situações adversas, ele faz o quê? Ele recorre ao Senhor, ele insiste com Deus para ouvir e ele pede para o Senhor: me examina, Senhor, porque eu tenho certeza da minha sinceridade. Ah, como precisamos aprender com as orações que o Senhor deixa na Bíblia para nós aprendermos, não para nós repetirmos, mas para nós aprendermos com elas. Não desista da oração, apresente ao Senhor a tua demanda, a tua necessidade, mas você precisa também esperar o Senhor responder.
confiante nele, tem que ser perseverante, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é o Deus que não rejeita a oração. Hebreus capítulo 10, verso 36 nos mostra: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Nós precisamos ser perseverantes na oração, nós precisamos fazer assim como Paulo nos ensina: orar constantemente, orar sem cessar, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é fiel e o nosso Deus nos dá a vitória. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.